Namastê, sejam todos bem-vindos a mais um Chama Violeta para desenvolver coragem e força interior. Uma alegria ter você aqui. Pega aí a bebida da sua preferência e vem participar conosco desse encontro. Bom dia para todo mundo que está chegando. Dona Lúcia, Carmen, Adriana, Catarina. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos nessa jornada da chama violeta para desenvolver coragem e força interior. E hoje, nosso episódio 12, né? O nosso episódio 12, irmão, a gente brinca, da temporada 3, e nós vamos falar sobre uma questão que é muito dolorida também, é uma sensação que a gente conhece, né? Já conheceu, e a gente nem sempre sabe dar um nome certo para essa coisa, né? Mas é aquela sensação de impotência diante das adversidades, as dificuldades do dia a dia, né? Sabe quando a gente se sente pequeno, assim, que não consegue dar conta das coisas? É aquela sensação de que nós estamos fazendo muito, tentando muito, segurando muito as coisas ali, só que por dentro a gente se sente fraco, se sente fraca, pequeno, esgotado, é como se a vida sempre fosse maior do que você, né? Os problemas, as coisas à volta, como se tudo fosse sempre maior do que você. É, hoje nós vamos olhar para isso com um pouco de profundidade, né? Vamos olhar com um pouco de atenção para esse assunto, com verdade, trazendo aqui na prática, né, trazendo a espiritualidade prática, para entender como que a gente sai desse lugar, como que a gente reconstrói a nossa força a partir de uma nova consciência, tá? É basicamente isso que nós vamos fazer hoje. Então, vem para cá, vem participar conosco, né? Enquanto o pessoal chega aqui no nosso para o nosso encontro, é, não podia deixar de falar, né, sobre o ano novo astrológico, né? Então a gente acabou de começar o novo ano astrológico, né? Isso, né, para muita gente, né, a gente tem a referência, né, do Réveillon, né, do 1º de janeiro, né, como o começo do ano, né? Mas astrologicamente é agora que o ano começa de verdade, né? E o ano começa quando o Sol ele entra em Áries, né? Ele marca ali um reset, né? Um recomeço simbólico, né? E a energia de Áries vai trazer mais iniciativa, coragem, né? Para a gente recomeçar, para a gente encerrar ciclos, né? Então, é importante a gente ter consciência de que essas energias estão à nossa disposição, né? Que você pode tomar decisões, pode seguir adiante, porque você vai estar fortalecido, fortalecida por essa energia, pelo momento, né, desse novo ano, né? Então é hora de renovar os votos, tá? É um período bom para a gente sair da inércia, decidir aí com mais firmeza as coisas que a gente quer e dar o primeiro passo, né, nas mudanças aí que a gente só fica ali, né? Um dia eu vou fazer, um dia eu vou pegar e vou olhar para esse negócio. Pois é, chegou a hora e essa hora é agora, tá? O que que você pode fazer, né, quando a gente fala de um ano novo astrológico, tá? Você pode fazer algumas coisas, né? Então, deixa eu organizar as ideias aqui. Você pode, por exemplo, né, pensar numa intenção clara, né, uma ação ali do que você quer, né? Escolhe, por exemplo, 3 prioridades espirituais. Vou meditar, vou servir, ajudar as pessoas e vou estudar, por exemplo, tá? E aí você precisa transformar isso num hábito simples, né? A energia de Ares ele te ajuda
a você começar agora, né? Então, para você colocar em prática essas três coisas, você pode começar com pequenas coisas todos os dias, de forma consistente, né? Então, você pode pegar 1 minuto, 5 minutos por dia para fazer uma prática de meditação, né? E começar a fazer todos os dias e ver como isso te fortalece, né? Ou vai lá e vê aqueles livros sobre espiritualidade, aqueles livros que você sempre teve vontade de conhecer e ler, né? E vai lá e compra, né? Ou compra um deles, pelo menos, e começa a ler 2 páginas por dia, né? Isso é melhor do que você nem ter comprado o livro, né? Pequenas coisas assim que você insere na sua jornada, né? E daqui a pouco você mergulha tão profundamente nisso que você fala, nossa, eu não sei como era a minha vida antes de fazer esse tipo de coisa, antes de ter essa prática, tá? É um momento de autonomia emocional, tá? Então, praticar a ideia do eu me sustento, né? Eu tenho a força para realizar as coisas e reduzir a dependência de validação externa, né? É tão ruim ficar dependendo dos outros decidirem por nós se o que nós estamos fazendo está certo ou errado, se está bom, se está de acordo ou não com algum padrão que a gente nem sabe por que existe, né? Então, esse tipo de coisa fortalece a nossa presença, a nossa autoestima, né? Então, olha quanta coisa dá para fazer, né? Esse também é um momento de você encerrar ciclos, né? É um momento de encerrar ciclos, não é só de começar. E também é hora de você parar de repetir padrões, né? Se você fica se culpando, né? Sabe aquela procrastinação, né? Ah, depois eu faço, tal, né? Se você fica se auto-enganando, né? Não é legal se auto-enganar, né? É falar, ah, não, não vou fazer que tá tudo bem, né? Não tá tudo bem, né? Mas você fica com aquela sensação de que tá, né? Eu, eu mereço descansar, eu mereço não ficar aqui sofrendo uma disciplina espiritual, né? E, obviamente, né, que essa é uma decisão, né? E nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos e também por aquilo que nós deixamos de fazer, né? Então, cuidar de si, né, é importante. É, pequenas renúncias com consciência têm muito poder, né? Então, coisas para a gente pensar aí nesse ano novo, né? Então, quero desejar que o seu ano novo seja extraordinário, seja maravilhoso, seja repleto de grandes realizações, tá? Então, vamos festejar, celebrar esse ano aí com a nossa divina presença, né? Pedindo que bênçãos, que paz, que luz e amor iluminem aí os nossos dias, né? Que os mestres estejam conosco nessa jornada, tá? É, então, antes da gente ir para o nosso papo aqui, né? Acho que o pessoal já está aqui, né? Seja bem-vindo aí, bom dia para quem chegou depois aí em todas as redes. E uma coisa simples aí que você pode fazer, né, para esse ano que está começando, né? Você pode ter uma pergunta para se fazer todos os dias de manhã, tá? Uma pergunta que pode ser assim: qual é o próximo passo honesto que eu consigo dar hoje, né? Hoje, tem dia que a gente não vai conseguir fazer nada, mas tem dia que a gente consegue, né? Então, qual é o próximo passo honesto que eu posso fazer hoje, né? Você pode fazer um pequeno ritual, né, de 5 a 10 minutos ali, que você faz algumas respirações profundas e pensa, né, hoje o meu dia vai ser dedicado para tal coisa, hoje eu quero trabalhar o meu desenvolvimento espiritual, hoje eu quero trabalhar a disciplina, hoje eu quero trabalhar o amor abnegado, né? Escolhe aí uma ação, né, e começa a fazer pequenos gestos durante o seu dia, né? E uma última coisa aqui é você escrever, né? Ah, mas eu não gosto de escrever, né? Falar, calma lá. Ninguém está pedindo para você escrever um livro, tá? O que a gente está falando aqui é para você
escrever sobre o seu propósito, né? O que que eu quero fazer da vida? Por que que eu estou aqui, né? Começa a escrever o que que eu quero começar na minha vida esse ano. E também o que que eu não aceito mais na minha vida. Faz uma lista. Poxa, eu gosto tanto disso, eu nunca consegui fazer. O que que eu preciso fazer para começar, né? Eu queria tanto por exemplo, emagrecer, né? Eu quero fazer um regime, né? Mas por que que eu não consigo, né? Quero aprender um idioma, eu quero aprender a meditar, eu quero poder ler mais livros, né? Sei lá, você tem alguma coisa que você gosta muito e quer fazer e que não consegue, né? Então coloca isso nessa lista, vai escrevendo e pensando, né? Porque você está ativando o teu cérebro ali para ele trazer respostas, né? E você também está pedindo para o universo, me mostra o caminho, me revela como eu posso melhorar e transformar a minha vida, né? E também, né? Quais são as coisas que eu não aceito, que eu não vou mais tolerar na minha vida, né? O que eu preciso eliminar, né? Pode ser pessoas, pode ser situações, pode ser algumas, alguns lugares que você frequenta, tá? E você pode mudar isso, tá? Então, esse é um marco, né? Um momento importante. Então, quero desejar a você um ano maravilhoso e extraordinário, tá? Mas vamos lá, vamos para o nosso assunto aqui, que ele é bem importante. E hoje nós vamos falar, né, sobre a sensação de impotência, né? E aqui é, o ideal, né, é a gente entender o que que esse troço quer dizer, né? A sensação de impotência, ela aparece na nossa vida quando a gente começa a acreditar que não tem mais força para mudar, né? As coisas que estão à nossa volta, a gente não tem mais força para mudar aí o que está vivendo, né? É, assim, o que acontece, né? É que a gente continua, nossa vida ela continua, né? Você continua trabalhando, você continua cuidando, você continua resolvendo coisas, mas por dentro você sente que você já perdeu, né? Você já eu perdi, eu já fui vencido por alguma coisa que muitas vezes você nem sabe o que que é, né? Vamos pensar assim: impotência não é fraqueza, né? Ou só fraqueza. Impotência é quando a alma ela vai ficando abafada por uma rotina que esmaga, por responsabilidades acumuladas, por pressões repetidas, né? A gente está sempre ali passando pelas mesmas coisas, por falta de tempo, por excesso de exigência, né? Pessoas que se cobram demais, né? E não para respirar, e pela impressão de que nunca vai haver alívio, né? Você já teve essa sensação, né? Parece que vai ser assim para sempre, parece que nunca vai melhorar, né? Então, isso tudo tem a ver com essa sensação de impotência, né? E esse é o tipo de coisa que vai minando as nossas vidas, tá? É, são sensações do tipo, a pessoa já acorda cansada, né? Sem energia para começar o dia. Por quê? Porque ela já sabe que vai ser as mesmas coisas, as mesmas pessoas, as mesmas cobranças, as mesmas coisas que ela vai ter que enfrentar, né? É, a pessoa trabalha o tempo todo, né? E mesmo assim ela sente que nunca é suficiente, né? Quem conhece alguém assim, né, que trabalha, 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 e você vê a pessoa ali, e ela fala, poxa, não, eu não fiz nem metade do que eu precisava. Então aqui meu chá de jasmim. E tem aquelas pessoas que cuidam da casa, né? Cuidam dos filhos, da família, cuida de todo mundo, né? Tá lá cuidando de todo mundo, mas ninguém percebe o peso que essa pessoa carrega, né? Ela vive apagando incêndio e não consegue encontrar tempo para si. A gente já falou disso aqui
no nosso canal. Tem muita gente assim, sente que a vida virou, né, uma agenda ali de obrigações para você sobreviver, né? Quem nunca se sentiu assim, né? A pessoa até quer rezar, ela quer meditar, ela quer se cuidar, mas aí ela diz para si mesma, né? Eu não tenho tempo nem para respirar, eu vou ficar ali sentado, ali olhando para nada, né? Não, isso não. A pessoa ela está num outro nível de letargia ali, né? E isso é muito ruim porque ela não tem vontade nem de fazer coisas que vão trazer benefício para ela. É, acaba acontecendo que essa pessoa, quando ela enfrenta problemas financeiros, por exemplo, um problema emocional com a família, ela começa a acreditar sempre que não tem saída, que ela está indo em direção ao fim, né? Ela está indo, né, em direção ao fim do mundo ali, vai acabar a vida para ela, né? E ela começa a se comparar com outras pessoas e se sente atrasada, incapaz, menor, né? Olha só a fulana como que tá, olha o ciclano trocou de emprego, olha o fulano foi para uma casa muito melhor. Olha só as pessoas que viviam comigo, estão todo mundo bem e olha aqui, para mim nada dá certo, né? É, essa sensação, né, diminui, contrai a alma da pessoa, ela fica ali presa, né? Então é importante é, ter essa consciência, porque essas coisas estão aí, são energias que a gente acaba trazendo e absorvendo para a nossa vida, né? E tem um ponto, né? Porque às vezes essa impotência, ela não grita, né? Ela não é aquela coisa desesperadora. Ela começa em silêncio, né? Ela aparece ali na sua vida com frases assim: eu não dou conta, nada muda. Minha vida é só luta, né? Quem nunca falou isso? Minha vida é só lutar aqui, né? E é isso que vai acontecer, você vai ficar só lutando, né? Não adianta tentar, né? Já tentei de tudo, né? Eu estou cansada demais para recomeçar. Eu estou cansado demais para mudar, né? Quem nunca ouviu essas coisas, né? Só que quando essas frases elas se repetem por muito tempo, elas começam a se tornar decretos inconscientes. A gente começa a construir a nossa vida baseado nessas experiências, né? E aí é que tudo fica muito ruim e vai só piorando, né? Imagina que você tem uma maquininha que você coloca assim, o eu não consigo, e essa maquininha multiplica isso por 1000, né? E fica repetindo isso sem parar, né? É assim que funciona a nossa mente subconsciente. Tá? Tudo que você coloca lá e grava nela, ela multiplica e sai replicando, replicando, replicando. Então, se você fala, eu sou uma filha de Deus, amada, eu me respeito, eu consigo tudo que eu preciso, né? Ou eu sou um filho de Deus, pai, mãe, né? E eu vou em direção aos meus objetivos e tudo se realiza em paz, amor, com sucesso, com fartura e abundância. Você está colocando isso naquela maquininha e vai sair o quê? Muita luz, muito sucesso, muitas bênçãos, né? Então a gente já tem a maquininha que vai transformar a nossa vida. A gente precisa só começar a usar. Só que se a gente se deixa levar por essas sensações do exterior, e elas vão vir, e elas vão querer te dominar, né? E aí você vai pensar, poxa, né, para mim é tudo muito difícil, né? Então, tem alguma coisa aí, né? E é disso que nós estamos falando hoje, porque você não precisa viver assim. Você não precisa disso, tá? Então, o problema não é só a situação, né? É o estado de consciência, tá? Talvez você esteja passando por situações difíceis. Isso não significa que você é esse tipo de coisa, isso não significa que as coisas precisam ser sempre assim, tá? Então, bom dia para a Ivanete que está chegando, para Ana, Helene, Nelma, Fernanda, tá?
que é importante a gente entender aqui, né? Muitas vezes o problema não é apenas o que está acontecendo fora, né? Não é um problema financeiro, a briga na família, um problema emocional, né? Muitas vezes o problema é o estado de consciência, ele está dentro de você. É o estado de consciência que nós assumimos diante daquilo que acontece, né? A pessoa começa a olhar para si, para olhando para si, apenas do ponto de vista da limitação, né? Olha só no que eu me meti, eu sou mesmo uma pessoa incompetente, olha que situação que eu criei, né? Ela esquece do mais importante, da sua origem espiritual. Ela esquece que ela não é só essa personalidade encarnada aqui, cansada, tentando sobreviver, né? Nós não somos isso, né? Ela esquece que dentro dela existe uma presença viva, divina, perfeita, sábia e poderosa, né? Nós esquecemos disso, tá? Então, é esse o grande ponto, né, que a gente traz aqui, que é como está a nossa consciência, como que a gente percebe e lida com isso, né? A impotência, ela cresce quando a nossa personalidade ocupa todo o espaço, né, que deveria ser ocupado pela nossa alma, né? Nossa alma ela fica esquecida, né? E a nossa personalidade, a nossa alma, elas têm que trabalhar em conjunto, né? Se tem algum problema nessa engrenagem aqui, a nossa alma, ela se afasta e fica esperando aqui a nossa personalidade retomar esse encontro aqui. Então a gente precisa desse mergulho diário na nossa alma, né? Nesse banho, né, que vem aí a partir da nossa intuição e receber essa, essas informações, instruções da nossa divina presença, né, da nossa alma, do nosso eu sou, tá? Bom, aqui entra uma coisa bem importante, né? É, a verdade espiritual, ela cura, né? E é essa verdade espiritual que a gente precisa assumir para a nossa vida. Nós não somos apenas corpos cansados tentando atravessar a vida, né? E aí você pode perguntar para todo mundo à sua volta, quem que não está cansado, né? Quem que não está com aquela sensação, mais um dia, né? Tá tudo passando muito rápido, tá tudo muito repetitivo, né? Quem que não está assim, né? Só que nós não somos apenas corpos cansados tentando atravessar a vida, tá? Nós somos filhos e filhas do Altíssimo Deus, Pai e Mãe, e a gente precisa entender o que isso significa. Não é uma ideia bonita, né? Não, agora tá tudo bem, né? Eu sou filho de Deus, Pai e Mãe, né? Não é isso, né? Não é uma coisa que vai consolar ali. Essa é uma realidade espiritual. A gente precisa aprender a viver isso, né? E para isso a gente tem que praticar no dia a dia, né? Não é uma coisa que, ah, eu ouvi na internet que eu sou uma filha de Deus, né? Então agora minha vida mudou, né? Não vai mudar, e não vai mudar mesmo. Você precisa construir essa jornada, né? E é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para lembrar você de que você é sim, uma filha, um filho de Deus, pai e mãe, que você tem um caminho a percorrer e a gente está percorrendo esse caminho junto. A gente está mostrando aqui as facetas de todas as adversidades que tem à nossa volta, para que a gente entenda que a gente passa por elas, mas nós não somos elas, nós não nos identificamos com elas, né? Então, esse é o grande ponto, né? Existe em nós uma centelha divina, uma chispa, uma chama viva, que é a nossa divina presença, eu sou, tá? Existe em nós uma herança de luz, de força, de dignidade, de inteligência espiritual e de poder criador, né? Então, imagina o seguinte, que você descobre hoje, agora,
que você herdou uma fortuna, né? Que você é filha, filho de alguém, de uma família que tem uma grande herança, né? E chega na sua casa ali um baú, né? Um baú muito grande, né? Um baú todo bonito ali assim. E quando você abre esse baú, tem ali muita coisa que vai desde ouro, pedras preciosas, né? Aí você percebe que também tem uns livros ali, mas quando você abre aquele baú, parece que uma luz sai daquele negócio e te preenche totalmente, né? Pensa nisso, né? É disso que nós estamos falando, de você perceber que você tem uma herança divina, que isso já te pertence, né? Que você nasceu aqui para viver uma vida abençoada. É, e quando, se você pensa, né, receber uma herança, né, você pensa assim, né, vem aquela ação, poxa, todos os meus problemas acabaram, eu vou pagar as minhas contas, eu vou resolver o problema do encanamento que está quebrado, eu vou trocar o carro, eu vou fazer uma viagem, eu vou ajudar quem está aqui à minha volta, eu não consigo ajudar, eu vou fazer um monte de coisa. Percebe como muda a sua forma de olhar para o mundo? Percebe como as possibilidades elas começam a se multiplicar só de você pensar? É exatamente isso que nós estamos falando aqui. Você tem uma herança de luz, de força, de sabedoria. Você tem riquezas ilimitadas que você herdou do Criador e que você pode trazer isso à tona para o seu dia a dia, né? Só que quando nós nos esquecemos disso, né, é como se esse baú ele fechasse assim e ficasse jogado num canto da casa lá que você nem visita muito, né? Você esquece que esse baú de tesouro tá lá, né? E quando você se lembra disso, você fala, nossa, peraí, né? Eu tenho um baú de tesouro e você abre e vem tudo, aquela luz, ela vem e volta de novo para você, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. A gente não precisa suar a camisa, né, e se esforçar para ser digno disso. Nós já somos, tá? Nós somos filhos e filhas do Altíssimo Deus vivente, né? E trazer isso à tona é a nossa missão, perceber e viver isso no dia a dia, tá? Talvez hoje você esteja se sentindo cansado ou cansada, esteja ferida, talvez você se sinta sobrecarregada, né, sobrecarregado, mas isso não significa, em hipótese nenhuma, que você é pequeno, que você é pequena. Você não é um acidente, né? Você não está aqui por acidente também. E você também não é um acúmulo de todas as suas dificuldades, né? Nossa, eu só passei por desgraça, por coisa ruim. Você não é isso também, tá? Você é um ser espiritual, né? Você é uma filha, um filho de Deus, Pai e Mãe, e existe em você uma força que o cansaço não consegue apagar completamente, né? Existe uma força maior aí, né? E é isso que a gente trouxe aqui para poder discutir e para entender como que a gente traz à tona, né? Como que passos que a gente pode dar para enfrentar esse tipo de coisa, né? Então, vamos falar de algumas coisas aqui rapidinho, só para fechar, né, essa parte aqui do nosso papo, né? A primeira coisa, né, que a gente faz é se definir pelo momento difícil, né? Então, vamos parar com isso, né? Vamos começar a entender aqui, né? Alguns passos práticos, né, para a gente aplicar no nosso dia a dia. Você pode estar vivendo um dia difícil, uma fase difícil, né, uma pressão real, de verdade, uma coisa muito ruim pode estar acontecendo com você. Mas isso não pode se tornar a sua identidade. Você não é isso, você está passando por isso,
né? Então, é o primeiro ponto, né? Eu tô passando, mas isso vai embora, isso vai, como todas as outras coisas, né? A lei da impermanência, né? Tudo vai passar, né? Então, isso não é o que você é, né? Outra coisa que você pode fazer é que você vai percebendo, né, como você reage às coisas, né? E você pode interromper aqueles decretos negativos, né, que são feitos automaticamente, né? É, Você precisa vigiar, né? O que está passando na tua mente ali, né? Porque tudo aquilo que você repete, né, acaba formando um campo de energia à sua volta, né? Você fica repetindo, eu não consigo, não vai dar certo, não é para mim, eu não posso, tá tudo muito difícil, é tudo muito pesado. Você está criando um campo de energia ali, né? Então, troca, né? Ao invés de você falar, por exemplo, eu não dou conta, troca assim por eu sou sustentada pela presença de Deus, né? Eu sou sustentado pela força de Deus, Pai e Mãe, né? Coisas desse tipo, né? Troca assim, ó, minha vida não muda por eu sou capaz de abrir novos caminhos, né? Novos caminhos, pessoas, situações estão vindo na minha direção. É só você ir trocando, né, a forma de pensar essas coisas, né? Outra coisa que você pode fazer é criar aí pequenos pontos de reconexão, né? Nem sempre a pessoa, né, nem sempre você vai conseguir ali fazer uma prática longa, né? Mas você pode parar por um minuto, né? Respirar, colocar a mão no coração, né? A gente sempre fala disso, né? Eu sou o que eu sou, ou eu sou uma filha do Altíssimo Deus, Pai e Mãe. Eu sou sustentada pela luz, né? Eu sou um filho de Deus, Pai e Mãe. Eu sou a energia divina me sustentando. Tá? Você pode trazer isso para a tua vida, né? E fazer essas pequenas pausas, né? Ah, mas eu estou trabalhando com um monte de pessoas à minha volta, né? Simplesmente pensa, fecha o olho ali 10 segundinhos e faz esse decreto, né? Ou você vai colocar um café ali, vai pegar um café, pega lá assim, põe discretamente a mão no coração aqui, né? Toma o seu café e faz o seu decreto ali e tá tudo bem, ninguém precisa saber disso, né? Isso é um papo aí entre você e Deus, entre você e a sua divina presença, ninguém precisa estar ciente disso, né? E a última coisa, né, dessas dicas aqui é que você precisa pedir ajuda espiritual de forma consciente. Às vezes a gente fica esperando, né? Vou esperar até quando Deus quiser, eu vou esperar quando Deus achar que tem que ser, né? Não, você precisa pedir, né? Você precisa pedir, mas o quê? Qualquer coisa, você pode pedir qualquer coisa, né? Muita gente sofre porque fica carregando tudo sozinha, né? Carrega tudo sozinha. Mas a vida espiritual ela é cooperação também, ela é trabalho em equipe, tá? E existe, por exemplo, a grande fraternidade branca para poder assistir e auxiliar a humanidade, né? Se a espiritualidade fosse uma coisa que você carrega sozinho, né? Por que que a hierarquia divina vem tanto nos auxiliar? Por que que eles nos protegem, nos auxiliam, nos mostram um caminho, né? Porque aqui a gente enxerga só um pedacinho da realidade, então a gente precisa de ajuda sim. E pedir essa ajuda, pedir a ajuda dos mestres, vai nos ajudar na nossa jornada, tá? Então, acho que essa é a grande lição aqui, né, do nosso dia, e é importante que a gente saiba, né, sobre os poderes que a gente tem, né, sobre as energias que estão disponíveis para a gente, né? O fogo sagrado, por exemplo, ele é a ação viva de Deus em movimento na nossa consciência, né? Deus está aqui em nós, né? Deus não está lá, o velhinho barbudo sentado em cima da nuvem lá longe. Deus está aqui na nossa consciência.
Então, quando você ativa o fogo sagrado e você pede, atua aqui, agora, né? Ele não é um símbolo, né? Não é uma coisa que, é só para eu estar aqui na mesma linguagem que todo mundo, né? A gente está falando de uma energia que é real, né? E que atua de uma forma muito sutil, muito leve. A gente não percebe, ou quase não percebe no começo, tá? Mas essa chama sagrada, ela reorganiza, purifica, fortalece, ilumina, e percebe que todas essas coisas combatem, elas dissolvem todo essa sensação de ser pequeno, de não conseguir, de estar num momento difícil ali, tá? A chama violeta entra como a grande chama da transmutação, né? Então, se a gente percebe essas situações na nossa vida, a chama violeta atua justamente nesses estados internos de peso, de derrota, de desânimo, de cansaço. Né? Tem aquele cansaço psíquico também, né? Que mesmo que a gente durma, descansa, a gente acorda cansado, né? Aquele medo, ressentimento, aprisionamento emocional, né? Estou sempre repetindo as mesmas coisas. A chama violeta atua em tudo isso, né? Então, olha que bênção, que coisa maravilhosa que é essa energia de Deus que está à nossa disposição, tá? E quando a pessoa está se sentindo impotente, né? Muitas vezes ela está acumulando energias densas, memórias de fracasso, né? Às vezes a pessoa passou por várias situações difíceis, aquelas vozes internas ficam na cabeça ali, limitando, dificultando, lá, pressões emocionais, desgaste espiritual. Tem gente que não quer nem saber mais de espiritualidade, falou, não, já tentei de tudo, nada funciona para mim, né? Você não conhece alguém assim? Né? As pessoas se cansam, né? Porque ouvem tantas promessas, ouvem tantas coisas e depois ninguém mostra o caminho certo, o caminho correto ali para você se desenvolver, né? E a pessoa vai e tenta por um tempo, não chega em lugar nenhum e acaba desistindo. Aí vai para outro lugar e vai para outro, né? E a pessoa está lá se esforçando, né? Mas aí isso vira um grande cansaço. Ah, não vou começar de novo, essas coisas não funcionam, não é para mim, né? Então, a chama violeta pode transmutar esse acúmulo de energias negativas e vai trazer para a tua vida leveza, vai criar um espaço interior para você cultivar a liberdade, tá? Então, a gente falou da chama violeta, mas obviamente que você pode ativar, usar, trazer para o seu dia a dia a energia dos sete raios, né? Então, além da chama violeta, você pode, né, assim, falando dentro desse contexto que a gente está falando aqui, né, usar, por exemplo, o primeiro raio, né? O primeiro raio vai te trazer força, coragem, proteção, é o raio da vontade divina, né? O segundo raio dourado, o raio da sabedoria, da clareza, da iluminação. Às vezes a gente precisa, né, acalmar nossa mente e pensar de uma forma mais clara, né? Terceiro raio, o raio do amor divino, do acolhimento, do consolo, né? Então essa chama ela vai tanto nos acolher, né, nos envolver na sua luz e nos inundar com a energia do amor divino, como também fazer com que a gente desperte essa energia do amor por todas as pessoas à nossa volta, tá? Tem o quarto raio, o raio branco cristal da pureza, da ordem, da ascensão, que vai transformar a nossa vida. O quinto raio verde, né? O raio verde da cura, ciência, da verdade, da concentração, tá? A gente não consegue nada se a gente não tiver concentração. Aí é o raio verde que vai trazer isso para a gente, né? Tem também o raio rubi dourado, né, o sexto raio, que é o raio da paz, né? A gente precisa, antes de qualquer coisa, pedir paz, né? Se a nossa paz ela está ali abalada, né, a gente não consegue fluir, as coisas parecem que não vão, não se desenrolam direito, né? É o raio da devoção, da entrega, né? O raio do amor abnegado, né?
E, por último, o sétimo raio, que a gente já falou, né, da poderosa chama violeta, que é a chama da liberdade, da transmutação, da misericórdia, né? Então, você pode invocar, chamar, fazer uma oração pedindo que a energia desses raios esteja aí na tua vida, tá? Então, acho que é bem simples de fazer isso, né? É só começar a praticar, né? E quando a impotência ela nos atinge, muitas vezes a gente precisa de todos esses aspectos da luz, né? Talvez mais de um do que de outro, mas a gente precisa reativar essa chama sagrada, né? Você pode precisar, por exemplo, da força do raio azul, da clareza do raio dourado, do consolo, né? Aquela energia amorosa do raio rosa. Você pode precisar da purificação, né, para tirar essas energias negativas aí que o raio branco traz. Você pode precisar da cura do raio verde, a paz do raio rubi e a libertação do raio violeta. Tá vendo aqui? Você pode usar todos eles aí para fazer os seus pedidos, as suas orações, né? Então, esse é o grande ponto aqui, né, de tudo que a gente está falando, né? Existe um caminho, existe formas de você trabalhar todas essas situações, tá? E se você está se sentindo esmagado ou esmagada pela vida, eu quero te lembrar de algo, né? Você não nasceu para viver uma vida espiritualmente encolhida, ali retraída. Você não nasceu para ser governado, governada pelo medo, nem pela exaustão, nem pela sobrecarga e nem pela sensação de incapacidade. Você não está aqui para isso, tá? Então é importante perceber isso, né? Assim, a resposta é sim, né? A vida pode estar sim pesada, sim, pode existir dias que tudo parece demais, né? Que você está no limite. É, Pode ter fases que a sua alma se sente cansada, mas isso não é uma sentença final, né? Você não tem que entender que a sua vida, que isso é a sua vida, né? Então, existe essa presença viva no seu coração, né? Essa herança divina que a gente falou, né? Essa herança aí da sua alma, e existe o fogo sagrado que pode tocar a sua consciência e reverter esse estado interior, né? Então, a primeira coisa que você tem que deixar muito claro é: você pode mudar essa situação, você pode mudar isso, e isso está sim ao seu alcance, tá? Você pode talvez pensar: mas eu vou mudar tudo em um dia? Não, mas você pode começar hoje a mudar internamente. É, Você vive dentro de você, né? Você pode começar a arrumar a sua casa internamente, né? E quando a consciência muda, a energia muda, as coisas à sua volta mudam. Quando a energia muda, a postura muda. E quando a postura muda, a vida começa a responder de outra forma. Percebe que são pequenos passos e você vai transformando a sua vida, tá bom? Então, vamos lá para a nossa meditação, né? Vou pedir para você fechar os seus olhos, inspirar profundamente, tá? Vamos fazer a nossa oração aqui de abertura e nos concentrar aqui na nossa respiração, né? Então, amado, amada poderosa, divina presença, eu sou fonte de toda a vida, luz divina em nossos corações, fonte de todo amor que pulsa em cada ser, que a sua vontade se faça em cada um de nós, aqui na terra agora, que a graça e a bênção de Deus nos envolva, nos guie por hoje e sempre, que todos aqui sejam abençoados por essa luz vitoriosa. Nós invocamos os senhores dos quatro quadrantes, norte, sul, leste, oeste, terra, fogo, água e ar. No leste, nós saudamos o ar da clareza, dos novos recomeços,
O sul, o fogo sagrado, a chama da liberdade, da transformação. Oeste, a água que cura, a água que ativa a nossa intuição. O norte, a terra que nos traz estabilidade e abundância. Que eles nos equilibrem, nos protejam. Sinta essa energia dos quatro elementos fluindo na sua vida, inundando todo o seu ser profundamente. Inspire profundamente. Nesse momento, nós invocamos as legiões de luz da grande fraternidade branca. Invocamos os arcanjos, os Chohans, os Elohims. Invocamos os sete raios divinos, a chama azul da fé, da proteção, da força de vontade, que essa luz divina inunde todo o nosso ser. A chama dourada da sabedoria, da iluminação, do discernimento, inundando a nossa mente, o nosso cérebro. A chama rosa do amor divino, da adoração, preenchendo o nosso coração com essa luz vitoriosa. A chama branca da pureza e da ascensão, purificando o nosso ser. A chama verde da verdade e da cura, dissolvendo as falsas verdades, as ilusões, as meias verdades e nos conectando com a verdade divina. A chama rubi dourada do sexto raio, manifestando paz, serviço. E sinta essa energia de paz, porque você merece, você é digna, digno dela. Sinta essa energia de paz fluindo na sua vida, aqui e agora. E a chama violeta que vai envolvendo o nosso ser, promovendo uma grande fogueira ao nosso redor, que vai girando vertiginosamente, vai dissolvendo toda a nossa cota de karma, toda a negatividade, todo medo, toda a tristeza, vai manifestando a liberdade. Eu sou a minha liberdade divina que é agora manifestada, eu sou o recomeço. E que as presenças divinas em nossos corações, a presença de cada um dos raios e dos mestres da grande fraternidade branca, nos envolvam, nos inspirem, nos elevem, que todos sejam abençoados, que neste momento, todos os que necessitam de cura, de bênção, de iluminação, recebam essa bênção especial da hierarquia divina. Inspire profundamente e sinta essa energia poderosa fluir por todo o seu ser. Permitindo que essa luz preencha todo o seu ser. Que eu seja um instrumento da sua paz, ó Deus, Pai e Mãe. Que onde houver dúvida, que possamos levar a fé. Que onde houver escuridão, que possamos levar a luz. Que onde houver medo, que possamos levar a coragem. E que o plano divino de amor, luz, se manifeste na terra, agora. Que eu sou aqui e agora a presença de Deus em ação. Eu sou amor, eu sou poder, eu sou sabedoria. Eu sou a porta aberta que nada nem ninguém pode fechar. Eu sou um ser da chama violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Expire profundamente, solte o ar. Está decretado. E agora nós estamos, neste momento, sintonizados com a presença de Deus. Perceba que você está no meio de um grande círculo de luz branca brilhante. Você com seus olhos fechados, ajuste o seu corpo aí, a sua postura. Veja se a sua coluna está ereta, está endireitando aí a coluna. Solta os seus ombros e respira profundamente pelo nariz. Respirações longas, profundas, mas também muito lentas.
Respirações lentas, longas e profundas. Faça algumas respirações e vai soltando todo o seu ser. Você vai inspirando e essa luz branca vai entrando no seu ser. E quando você solta o ar, todo o cansaço vai saindo de você. Faça isso 10 vezes. Você inspira a presença de Deus e você solta todo o peso que você estiver sentindo. Se preferir, solte o ar pela boca, mas inspire pelo nariz. Você inspira a luz, solta o ar pela boca. Inspira a luz, solta todo o peso. Faça mais algumas inspirações. Você percebe que vai ficando tudo mais leve só de fazer essas respirações. Solte o ar. Leve agora a sua atenção ao centro do seu peito. Perceba aí o seu coração. Mesmo que você esteja cansada, cansado, ele continua batendo. Mesmo que você tenha se sentido pequena, a vida continua pulsando em você. Tem algo sagrado aí, tem algo poderoso. Silenciosamente, diga a si mesma: eu sou a presença de Deus em meu coração. Eu sou a presença de Deus em meu coração. Eu sou a presença de Deus em meu coração. Vai sentindo essa energia poderosa aí. Em nome da divina presença eu sou em nossos corações, nós invocamos agora a assistência, amparo e a intervenção amorosa da grande fraternidade branca. Amados mestres ascensionados, amados arcanjos da luz, armados Elohims, legiões angélicas, desçam sobre mim agora, desçam a sua luz, o seu amor, a sua vitória, nos envolvam em sua luz, sustentem o vosso amor sobre nós, fortaleça a cada um de nós com a vossa verdade divina. E neste momento nós invocamos especialmente o primeiro raio azul para restaurar a força e a coragem do nosso ser. Invocamos o segundo raio dourado para iluminar a nossa mente. Invocamos o terceiro raio rosa para curar o nosso coração. Sinta essa energia curando as feridas. Invocamos o quarto raio branco para purificar a nossa consciência. Sinta como essa luz preenche tudo. Sinta como o quinto raio verde, nesse momento, restaura o seu campo de energia, restaura tudo com a energia da cura. Sinta a energia do sexto raio rubi dourado, trazendo paz à sua alma, a paz que é sua e que você merece. Sinta a energia do sétimo raio, transmutando toda a sensação, energia de impotência, limitação, transformando tudo isso em liberdade espiritual. Inspire profundamente, solte o ar, solte o ar. Vai se percebendo,
né? E agora perceba aí em você, reconheça sem medo se existe uma sensação de impotência que ainda atinge você, que ainda hoje te incomoda. Talvez seja algo no seu trabalho, nas suas finanças, na sua família, talvez seja cansaço aí do seu corpo, talvez seja sua mente sobrecarregada, talvez uma tristeza silenciosa que você carrega aí e ninguém sabe. Mas não se julgue, só perceba. Trazer à consciência essa energia é o que vai fazer com que você possa resolver esse problema. Então perceba essa energia sem se julgar. E nesse momento, visualize agora a grande chama violeta descendo do alto da sua cabeça, descendo lá do alto, uma grande fogueira, uma grande pilastra de luz que envolve todo o seu ser, vai envolvendo o seu corpo, vai envolvendo tudo à sua volta. Envolve a sua mente, as suas emoções, a sua alma, todo o seu ser, as suas ideias, pensamentos, emoções, as suas atitudes, tudo vai sendo envolvido com essa poderosa chama violeta. E ela começa a consumir suavemente, sem causar nenhum dano para você. Ela começa a dissolver todo o peso acumulado, toda a sensação de incapacidade, as memórias de fracasso, os decretos negativos que você criou aí com o passar dos anos, a exaustão emocional, a crença de que você está sozinho ou sozinho, a crença de que você não consegue mais. Tudo isso vai sendo dissolvido por essa presença amada que te acolhe, por essa presença vitoriosa do fogo sagrado. Tudo vai sendo dissolvido por essa luz violeta. E ela não reprime nada, ela não esconde, ela transmuta. Ela dissolve a negatividade em bem-estar, em felicidade, em paz. Repita comigo, repita pausadamente. Eu sou a chama violeta consumindo agora toda a impotência em mim. Eu sou a chama violeta consumindo agora toda a impotência em mim. Eu sou a chama violeta consumindo agora toda a impotência em mim. Eu sou a libertação de todo peso que oprime a minha alma. Eu sou a libertação de todo peso que oprime a minha alma. Eu sou a libertação de todo peso que oprime a minha alma. Eu sou a força espiritual renascendo no meu ser. Eu sou a força espiritual renascendo no meu ser. Eu sou a força espiritual renascendo no meu ser. Está decretado. Inspire profundamente, vai se percebendo aí de volta, né? Perceba que você está numa coluna de luz violeta, mas ao seu redor os demais raios também se manifestam. E essa grande coluna de luz parece um grande arco-íris de luz. Você percebe a luz azul preenchendo o seu ser e te fortalecendo, a luz dourada te iluminando, a luz rosa te acolhendo, a chama branca te purificando, a chama verde te curando, a chama rubi trazendo paz e a chama violeta te libertando. Essas chamas elas vão girando ao seu redor em sentido horário, enquanto a chama violeta gira em sentido anti-horário. Vai formando um campo de luz ao seu redor, um campo de restauração, um campo de energia
que vai restaurando todo o seu ser. E diga mentalmente: eu sou sustentado pela força divina. Eu sou iluminado pela sabedoria divina. Eu sou amparado pelo amor divino. Eu sou purificado pela pureza divina. Eu sou curado pela verdade divina. Eu sou pacificado pela paz divina. Eu sou liberto, libertado pela chama violeta, aqui e agora. Inspire profundamente. Veja agora a sua imagem interior mudando. Aquela parte cansada começa a receber luz. Aquela parte encolhida começa a se erguer. Aquela parte desacreditada começa a respirar de novo. Você está voltando, a sua alma está despertando de novo em você. Você não precisa resolver tudo agora, mas precisa sair do lugar interno da derrota. E é isso que está acontecendo agora. Você vai dando passos em direção a um grande portal de luz. Você é convidado a atravessar esse portal. E quando você faz isso, você deixa para trás toda a energia de derrota, de fracasso, de incapacidade. Você vai se percebendo de volta aí na realidade tridimensional. Vai se percebendo aí, coloca as mãos no coração, perceba-se de volta aí no seu corpo, né? E aí mentalmente repete comigo essa oração para selar esse trabalho. Eu sou um filho do Altíssimo Deus Pai e Mãe, eu sou uma filha do Altíssimo Deus Pai e Mãe. Eu sou sustentada pela presença divina. Eu sou mais forte do que qualquer aparência. Eu sou coragem, eu sou força interior. Eu sou a vitória da luz em ação na minha vida. Inspire profundamente. Amada grande fraternidade branca, muito obrigado. Amada chama violeta, muito obrigado. Amada presença eu sou, muito obrigado. Aos sete arcanjos, sete Johan, sete Elohins, toda a hierarquia do sétimo raio, bem-amado arcanjo Ariel, a todos, muito obrigado. Que esta cura se expanda, se estabilize e se manifeste em todos os níveis do meu ser. E que essa luz também se estenda por toda a humanidade, abençoando e selando todos os filhos do Altíssimo Deus, Pai e Mãe. Neste momento, inspire profundamente, solte o ar, comece a esfregar suas mãos. Vai esfregando as suas mãos aí, até elas ficarem bem quentes. Então afaste a palma das suas mãos. Afaste a palma das suas mãos e veja, sinta essa poderosa energia que pulsa entre elas. É a energia do fogo sagrado, é a chama violeta, é a chama do amor de Deus. E você começa a espalhar agora, a partir do alto da sua cabeça, e você vai espalhando essa energia por cada parte do seu corpo, né, até os seus pés lá embaixo. Vai ativando pontos de luz em todos os lugares que você toca. Vai ativando essa luz poderosa. Quando você se sentir pronto, pronta, abra os olhos. Seja bem-vindo, bem-vindo de volta. Vai se percebendo aí, vai percebendo as bênçãos que nós recebemos nesse trabalho e nós pedimos que de hora em hora a nossa divina presença eu sou nos lembre do grande ser que nós somos. Nos lembre de que somos filhos e filhas do Altíssimo Deus Pai e Mãe e que temos um grande baú de tesouro, tá? Que a gente simbolicamente representa aqui a grandiosidade do grande ser que nós somos. Nós possamos
desfrutar da sabedoria divina, do amor divino, da paz, da liberdade e viver dias abençoados aqui e agora. Então, eu agradeço a você por ter participado conosco, por estar aqui trabalhando por si, né, fazendo esse trabalho de desenvolvimento espiritual, de ativar essa energia poderosa. Nós estamos encerrando então as nossas atividades aqui e eu desejo que o seu dia seja abençoado, que esse novo ano que começou agora seja extraordinário na sua vida. Tá? Então, fiquem todos na paz de Deus e a gente se vê em nossos próximos encontros. Até mais.